Bem-vinda, Silvia Pfeiffer. Gaúcha de Porto Alegre. Eu vou tirar aqui, eu tenho um som de um ventilador aqui, não está te atrapalhando, não está entrando no teu áudio? Não, para mim não. Deixa eu diminuir aqui, pelo menos. Pronto. Sou gaúcha de Porto Alegre. Gaúcha de Porto Alegre. Porto Alegre nos presenteou com essa diva da teledramaturgia, da dramaturgia. Que beleza a gente ter você aqui na Portfólio. Eu estou numa felicidade que eu não me aguento, tá? Porque aqui é fã de novelas, que eu sou noveleiro, confesso. Bom! E todas as novelas eu acompanhei. Mas vamos falar da carreira de modelo primeiro? Vamos, claro. Porque a carreira de modelo é também algo para se relembrar. Afinal de contas, aos 19 anos, já estava desfilando para Jorge Armani, Dior e Chanel. 19 eu comecei. Eu fui trabalhar com o Armani, eu tinha, acho que, a primeira vez, eu tinha 22, 23 anos. Eu comecei aqui com 18 para 19. Aí, quando eu fui para Paris a primeira vez, naquela época não existia propriamente agência, existia uma agência em São Paulo, que era o Bernard Models, e eu não trabalhava necessariamente com ele, né, no Brasil todo, e a gente ia, como dizia a minha querida amiga saudosa Beth Lago e Carla Souza Lima, as duas, infelizmente, já não estão aqui entre nós, a gente camelava, ou seja, eu botava o book debaixo do braço e eu batia na agência e perguntava se tinha interesse. A primeira vez que eu fui para Paris foi em 81, eu acho. Ou quase 81, quer dizer, faziam quase 2 anos que eu estava trabalhando aqui no Brasil. Sim. E aí não rolou, eu peguei uma agência que não foi muito legal, assim, e eu confessamente também, eu não dei muita bola, não, para o que a agência queria, de assim, daqui a uma semana, antes de dar uma semana, eu peguei um avião lá, uma ponte aérea, Paris, Londres, que eu tinha um primo que estava morando em Londres, aí fui conhecer Londres, assim, eu estava meio que dividida entre a viagem e a carreira, diríamos assim. E aí não, mas na segunda vez eu peguei 14 shows em Paris, e aí depois fui para Milão, e aí foi Giorgio Armani, e sempre trabalhava, inclusive ele já contava que eu fosse na saison seguinte, e foi bem legal. Você lembrou de Beth Lago. Vocês duas eram as maiores modelos do Brasil, uma das maiores representantes do Brasil lá fora, né? Assim, tem duas modelos, eu acho que brilharam muito, junto com a Beth, mais do que eu acho, que foi a Dalma. A Dalma e a Andréia Hill, né, que a gente chamava ela de Andréia, ela se apresentava como Andréia Hill. E qual é o sobrenome da Andréia? Agora me fugiu o sobrenome da Andréia, daqui a pouco eu lembro. E elas trabalharam muito, fizeram muitos shows super importantes lá. Shows, gente, eu estou força de expressão, desfile, né? Desfile show, Runway Fashion Show, que agora o nome é maior. Fashion Show, exatamente. Runway Fashion Show. Antes era apenas um show. Na nossa linguagem, na linguagem das modelos é isso, né? Fashion Show. Então, show, a gente diz o show. Fiz show. Mas eu trabalhei com a Beth. A Beth foi uma amiga querida, assim, que me deu força, tanto na França quanto em Nova York. E trabalhou muito. A própria Carla Souza Lima também trabalhou muito bem em Paris, que ela morou em Paris muito tempo. Eu trabalhei bastante em Milão também, muito em Milão.
muito. E adorava trabalhar em Milão, adorava. E as duas, você e Beth, foram para a TV. Como é que foi essa transição, Silvia? Coincidentemente, a Beth estava fazendo, acho que um pouco antes de me chamarem, a Beth estava fazendo um curso exatamente eu não sei se ela chegou a fazer direção, mas de arte dramática lá em Nova York, porque ela estava morando lá. E eu fui chamada, eu estava em casa, um dia tocou o telefone. Eu acho que assim, nada é por acaso, sabe? Porque eu acho que a gente emana coisas, e eu acho que eu vinha emanando pensamentos tipo, o que eu vou ser daqui a um tempo? Quando eu deixar de ser modelo, o que eu vou ser um tempo? Né? Depois desse tempo, o que eu vou ser? E aí, um dia eu estava em casa e tocou o telefone, era a Graça Mota, irmã do Nelsinho Mota, dizendo que estava fazendo um casting para um longa-metragem e queria saber se eu queria participar dos testes. E aí eu fui, e, aliás, estou vendo aqui que o meu WhatsApp está em viva voz. Está alto aqui. E aí eu fui chamada para fazer, fui chamada para fazer o teste, até no primeiro momento eu fui aprovada, depois eles acabaram optando por uma atriz estrangeira, que não era nem brasileira, e eu fiquei frustrada, mas eu fui preparada, eu fiz um curso com aliás, a grande Bia Lessa, que é, né, uma diretora maravilhosa, de teatro, e outras coisas mais, ela faz exposições, né, ela é curadora de várias exposições e tal. E a Bia me preparou para fazer esse filme que eu acabei não fazendo. E aí ficou aquela coisa, tem que ir à luta. A própria Bia me apresentou à Rede Globo, e aí começou a vir um trabalho atrás do outro. Seu primeiro trabalho na Globo foi protagonizando a minissérie Boca do Lixo? Olha, que barato. Olha só, pois olha só a oportunidade. Protagonista, meu Deus do céu. Eu nunca mais... assim, tinha uma atriz que ia fazer essa minissérie, e aí, não sei por que motivo, ela acabou por não fazer, enfim, alguma questão lá dela. E o Talma, que era o diretor, pensou, bom, já que não é com ela, eu quero lançar uma pessoa. E eu tinha estado há pouco tempo na Rede Globo. Olha só como é que as coisas encaixam, né? Quando tem que acontecer, não tem como. Tem que ser. O que tem que ser, será. Não tem jeito. Exatamente. E aí, ele me chamou, eu fui lá, acabaram, enfim, concordando que eu fizesse, e a minissérie. Fiz uma minissérie, protagonista de uma minissérie. Eu nunca mais fiz uma protagonista de minissérie, eu nunca mais fiz minissérie, muito menos protagonista da minissérie. Fiz outros trabalhos como protagonista. Mas aí veio uma enxurrada, Meu Bem, Meu Mal, e Perigosas Peruas, Tropicaliente, O Rei do Gado, Malhação, Torre de Babel, Uga Uga. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Em 10 anos eu fiz bastante coisa, essa década de 90. Eu estou com uma ficha enorme aqui, que me deram uma ficha imensa, com datas e tudo. Eu falei, vai ser impossível a gente falar de todos os trabalhos. Nem eu lembro dessas datas exatamente todas, não, mas eu fiz participação. Pincelar uns. Eu vou pincelar uns. Eu fiz novela eu fiz filme com a Xuxa. Né? Eu fiz com os Trapalhões. Eu fiz com os Trapalhões, que era o especial de fim de ano, que era um filme, mas especial de fim de ano. Fiz todas essas novelas, fiz vários. Você Decide, lembra? Não tinha aquele programa? Você Decide, que era bom demais. Adorava. Muito bom. Eu participei de 3, Você Decide. Tem na década de 2000 quase 2010, eu fiz Casos e Acasos, eu fiz... Casos e Acasos era um texto espetacular também, meu Deus. Eu fiz Diarista, eu participei de 2, 3.
a diarista. Você participou dos normais também? Hã? Você participou dos normais. Você sabe que eu assisto os normais até hoje. Então, eu lembrei. É excelente, né? Porque, excelente. Que texto atual, que coisa, o que é, o que Fernanda foi. Young, né? A Fernanda é maravilhosa. Fernanda e Fernando. Young. A inesquecível Fernanda, que é espetacular. Não, e tem a Fernanda Young, tem a autora, que também Fernanda Young. É dela que eu estou falando. Que textos... eu achei que fosse a Fernanda. A Fernanda Torres é sensacional. Mas a Fernanda Young, maravilhosa, junto com o marido. É um texto que não envelhece, né? É um texto que não envelhece, isso que eu ia te dizer. Eu assisto até hoje, não me importa. Não, e tem um time, e o Zé Alvarenga dirigia muito bem aquilo, ele tinha um time de direção maravilhoso. Um time espetacular. Mas vamos às Malvadas, porque eu adorava as Malvadas. Mas as Malvadas é que tem graça, né? Gente, eu acho que as Malvadas é que chamam a nossa atenção. A gente como ator, né, a gente costuma dizer, eu pelo menos, né, eu costumo dizer que o personagem que é mau, né, o personagem que tem algum grande problema, o personagem que tem assim uma sexualidade grande, né? Por exemplo, Gabriela, né? Cravo e Canela, enfim, são personagens que já são coloridos por si só. Exatamente. Sabe? Quando você faz um personagem muito bom, você tem que cuidar para não cair num maniqueísmo muito grande, para não ser a chata, boazinha. Não dá para fazer um bonzinho, assim. Tem que ser um bonzinho legal, um bonzinho mesmo. Sabe? Tem o coração. Então, você tem que... É fácil de você cair, às vezes, numa armadilha. Uma armadilha. Mas os que são mais problemáticos, os que são malzinhos, os que têm uma sexualidade, né? Agora, eles já têm esse colorido, né? Eles têm essa luz própria já. Então, é mais gostoso de fazer nesse sentido, né? E você tem a elegância natural. A mulher já nasceu poderosíssima, toda trabalhada na elegância, que eu vou te falar uma coisa. Eu vi, tem uma novela que eu estou querendo ver, que são tantas, juro, são muitas. Tem uma novela que você maltratava o personagem do Lima Duarte, que era... Meu Bem, Meu Mal. Ele era qual? Meu Bem, Meu Mal. Meu Bem, Meu Mal. Foi a primeira novela, né? Depois da minissérie que eu fiz. E você chegou arrasando no Meu Bem, Meu Mal. Mais ou menos. Não foi tão... Mas eu fiz bem. Eu fiz. Não, assim, eu acho o seguinte: se eu tivesse ido mal no primeiro e no segundo trabalho, provavelmente eu não vingaria no terceiro, né? É aquela cobrança natural da própria atriz de se ver. Exatamente. Mas eu ouvi muitas críticas, viu? Você ouviu críticas? Quando eu estreiei, muita crítica. Eu era apaixonado. Você sabe por quê? Ela era muito má. Ela era muito má, gente. E você fez muito bem. Eu não posso acreditar que houve críticas aí. Pois é, mas olha, assim, a composição de uma personagem de uma novela, ou você tem aquilo muito definido, e aí você já parte para aquilo, ou você não sabe muito o que vai acontecer. Sim, foi o seu caso nessa novela. Eu acho que eu não sabia muito o que ia acontecer. Então, eu fui num pouco assim de inocência, com um despreparo também, né? Porque eu não tinha anos de trabalho, né? Não tinha nem um ano de trabalho, eu tinha feito um trabalho só que tinha sido a boca do lixo. Então, assim, eu fui fazendo sem montar uma personagem. E eu acho que isso aqui que foi surpreendente, porque na hora dela ser má, ela foi má. Ela era horrível. Ela era horrível. Com mazinha com a namorada do filho, má com Aliás, para você ver, olha só o grau da minha inocência. Por quê?
porque uma das primeiras cenas do primeiro capítulo, praticamente começa assim a novela, é o marido da Isadora Venturini, naquele momento, quase morrendo numa cama de hospital. Todo entubado e tal, que era o Erson Capri. E ela fala uma coisa horrível horrível no ouvido dele. Tipo, sabe? Tipo assim, vai, meu filho, você não presta, eu te odeio. Tá? Eu lembro disso. Ela tinha essa veia realmente assim, cruel, perversa. Mas era uma mulher chique, muito mãezona no sentido da coisa, né? Altamente, diríamos assim, batalhadora, porque ela tinha um foco, né? Ela tinha o foco de tomar conta de tudo, né? Tomar conta de tudo. Era esse o objetivo. Determinação, eu adoro novela, porque eu viajo muito. E aí você pega esses personagens chiquérrimos, todos muito bem vestidos e elegantes, e vai para agora, chegando agora, nos tempos de agora, poucos 2019. Anos atrás, vai e faz uma dona de restaurante numa comunidade. Aí eu vejo assim, eu olho e falo assim, eu sempre a vi bem chique. E aí você pega e faz desse personagem, que aí parabéns, tá? Aí vamos combinar. Você fez muito bem. Olha, obrigada. Quando eu fiz Perigosas Peruas, eu não era propriamente uma mulher chique, eu era uma mulher resolvida, que tinha uma independência muito grande. Como eu tenho esse physique de rôle, essa elegância que você fala, eu acabei levando um pouco isso para a personagem e para distinguir da personagem da Vera Fischer, que era dona de casa, que tinha só cuidava de filho, que não tinha um visual mais discreto e tal. Logicamente que a figurinista ganhou um pouco em alguns detalhes do meu figurino. Mas ela era uma jornalista. Ela era uma jornalista que tinha um nível de vida razoável. Não tinha nada chique, não tinha nada de super elegante, de coisa. Não tinha nada de riqueza, não tinha nada de uma mulher não bem, era bem rica. simples, assim. A Mariinha de Topíssimo foi um presente, assim, foi um. A gente ganha presentes, né, na vida, na carreira e tal. Isso foi um mega de um presente que a Record me ofereceu, de atuar, né, fazer uma personagem que eu nunca tinha feito na vida, e não pensava que a televisão fosse me dar essa oportunidade, exatamente por as pessoas me verem nesse chiquê, nessa beleza e tal. Porque eu acho que foi muito a relação de você com a moda. Então, talvez os diretores de elenco e diretores e escritores achavam que você só caberia em mulheres ricas e chiques, né? Talvez seja isso que tenha esse passado de modelo, né? Que depois nós vamos conversar, vamos voltar a ele, que o Marco Antônio, que é nosso amigo, te fez sofrer. Eu soube que ele mandou você cair na água e você caiu e ele só tinha uma toalha de rosto para te enxugar. Foi na Praia do Diabo aqui. Na Praia do Diabo. Terrível. Não, eu adoro, né? Trabalhar com o Marco realmente é uma viagem. E uma viagem muito legal, porque é a certeza de que o trabalho vai ficar lindo, né? E assim, eu amo, inclusive ele é um cara bem moderno, mas ao mesmo tempo atemporal. Exatamente. Assim, tudo dele que ele faz assim é bem legal. Nos tornamos grandes amigos. Grandes amigos. Falamos todo dia no telefone. Legal. E eu acho que esse dia foi o dia da Praia do Diabo, que ele me pediu para entrar um pouco na água e eu entrei.
e realmente não tinha uma toalha grande para me Que enxugar. maldade, falei com ele, Certo, que maldade. não era inverno, tudo bem. Ele disse, mas ela é tão fina, tão educada, que ela não fez nada, ela simplesmente foi se enxugando com a toalha de rosto. Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, eu acho que se você aceita a proposta que te fazem, você tem que bancar alguma consequência. Eu não perguntei se tinha uma toalha grande para me enxugar depois, né? Então, também tem que assumir isso. Da próxima vez, né? eu vou perguntar. Da próxima vez eu vou perguntar. Da próxima vez você fala, por favor, tem uma toalha aí, direita, para que eu possa me enxugar. Uma toalha king size, inclusive. King size, por favor. E outra coisa, ele me disse que você adora levar uns brownies para o trabalho, para a galera, para todo mundo. Inclusive, que coisa mais fofa isso, gente. Na pandemia, eu comecei... da equipe. Na pandemia, eu comecei a fazer o brownie que eu já fazia e mais algumas outras coisas. Porque assim, eu sempre fazia para um amigo que pedia, ou quando eu ia para jantar na casa de alguém, ou então dar de presente. Quando a pessoa faz aniversário, eu compro alguma coisa, ou jarra, bowl, prato, travessa, alguma coisa, ponho lá os docinhos e entrego. E aí, quando eu vou para trabalhos, normalmente, ou no início ou no encerramento de trabalho, eu costumo levar para a galera. E na pandemia eu comecei a fazer e vários amigos começaram a comprar, o negócio começou a ficar sério. E aí, com o início das gravações de Reis, eu não consegui dar conta, porque a pessoa que trabalhava comigo teve um super problema físico no ombro, não conseguia se mexer. E a outra pessoa que eventualmente iria me ajudar teve Covid, teve uma complicação pouquinha do Covid, aí uma pessoa próxima, ela morreu, aí ela teve que ajudar a família e tal. Então, e eu gravando e tendo que decorar texto, que loucura! Aí ficou uma loucura, mas eu estou pensando seriamente em voltar, até porque me faz muito bem, eu adoro. Quem trabalha com você também ama. E por que a gente não fazer uma outra coisa na vida também? A gente não nasceu para ser só atriz, só isso. Exatamente. Muito bom falar com você, eu estou amando. Os personagens, eu estou vendo aqui, seus personagens, de 1996 até agora, 2022, você foi uma crescente, e numa mudança de postura e, digamos assim, uma mudança de personagens opostos. Isso foi muito interessante, eu acho que para a carreira de qualquer atriz, ainda mais sendo uma diva como você, e isso é muito importante para a carreira de qualquer atriz. Porque, vamos lá, fez Malhação, Rei do Gado, então depois vai lá para Reis, e depois Torre de Babel também. Torre de Babel, que foi espetacular, né? Eu fiz uma novela, eu fiz uma novela com um tom cômico, porque eu estava no núcleo da comédia, que foi Desejos de Mulher, com o texto do Euclides Marinho, e era o núcleo Vera Holtz, Zé Wilker, Otávio Miller, né, maravilhoso, e o Evandro Mesquita. Só fera, né? Aliás, eu tenho uma história incrível. Eu e o Evandro Mesquita, a gente dá muito certo. A gente tem todos os trabalhos que a gente fez, a gente já fez 3 trabalhos juntos. É mesmo? Sempre resulta o resultado sempre é legal. E sempre de par romântico, eu e Evandro. É muito legal isso. E isso também foi um desafio para mim, porque você entrar no núcleo de uma comédia da novela também foi um desafio. E embora a minha personagem não fosse uma comediante, né? Sim. Mas o Otávio faz muito bem, o Evandro faz isso muito bem, o Wilker tinha também uma finesse, a Vera Holtz faz isso muito bem. E aí depois, eu acho assim, todo trabalho novo também são vários desafios que surgem, porque o texto é outro, a direção é outra,
elenco é outro, você não sabe nunca o que vai acontecer. Então, é realmente o desafio. Mas eu acho que você tem razão. Eu ganhei presente. Eu fiz uma peça de teatro, chama Além do que os nossos olhos registram, que era uma pessoa de classe baixa, que morava no subúrbio, e foi um pouquinho antes de Mariinha, de Topíssima. Então, isso me deu uma ajuda, uma carga, assim. Agora, a personagem que eu fiz em Topíssima, ela não era caricata, ela não entrava num estereótipo. Exatamente. Da pessoa de comunidade carente. E eu acho que a família, o filho, a filha e o filho, eles entravam muito, eles são pessoas realmente com uma finesse, fisicamente eles são lindos e super elegantes também, fisicamente. Então, eu acho que foi uma novela que eu gostei de ver. Que combinou, a proposta era essa, né? Era fazer... Porque numa comunidade carente, você encontra pessoas lindas, de toda a origem possível. Quantas modelos? Eu tenho entrevistado modelos exatamente. Cantores de comunidades carentes, muito cantores de funk, do pop funk agora, que estão lindos. Entrevistei outro dia o MC Lan, que está desfilando para marcas internacionais. E ele saiu de uma comunidade de São Paulo, bem carente. Não, e foi morador de rua, acredito. Olha que delícia. Nossa, você que ter legal. essa transformação. E o cara está desfilando hoje para Dior, para Louis Vuitton. Que coisa maravilhosa. Você vê isso. Mas eu digo o seguinte, assim, tem pessoas que não são só o físico elegante. São pessoas que têm uma alma elegante mesmo. São pessoas de educação, sabe? Que tem uma boa educação, uma boa formação. Exatamente. Pessoas talentosas, sabe? Preparadas. E eu acho que essa foi uma procura assim, que todos nós tivemos de mostrar isso na novela, sabe? E a alma transpõe, né, Silvia? A alma, quando é elegante, quando é fina, quando é boa, ela transpõe a pessoa, né? Você já vê a pessoa já se torna linda por ter uma alma linda. Mas acontece o seguinte, que você foi muita novela... Peraí que eu tenho que correr aqui, que tem um fio que não está ligado e está dizendo que a minha bateria está arriando. O meu filho, né? Filho, quando usa o notebook da mãe, entendeu? Fica desconectada a coisa. Aí... Aqui em casa, meu amor, tem que ter o meu, é o meu, ninguém mexe, ninguém tasca, porque eu deixar na mão deles, são dois. Eu deixar na mão deles, o bicho pega, porque eu não consigo trabalhar de tanta coisa que eles vão baixar nesse meu notebook. Mas, enfim, essas personagens que você não parou de trabalhar, Silvia. Não parou. Você teve 1 ano, por exemplo, assim, de descanso. Foi uma coisa muito engraçada aqui que eu estou vendo, entendeu? Que foi... Não, graças a Deus. Graças a Deus. Eu trabalhei pouco, 2004, 2005, porque eu morei com a família em Portugal. E eu cheguei a vir ao Rio de Janeiro, num determinado momento, porque eu vinha mesmo, e aí me chamaram para fazer uma participação num caso Justiça, lembra? Aquele caso sim. Justiça que maravilhoso também. Essas séries inesquecíveis que a gente... Eu fiz As Irmãs Pony. A história das Irmãs Pony. E aí foi, quer dizer, em 2 anos foi o que eu fiz aqui. Lá em Portugal, eu não cheguei a gravar novela nessa época, 2004, 2005, mas eu participei de um espetáculo de poesia que viajou Portugal, fizemos algumas cidades de Portugal. Que beleza. Fomos para a Ilha da Madeira também, apresentando o espetáculo, e participei de um episódio de uma série
da época famosa que eles tinham lá, e participei também de um programa de humor. Eu gravei um dia só 9 sketches, que foram três sketches apresentadas num domingo, depois outras 3 no outro domingo. Um programa de humor, tipo Zorra Total, alguma coisa assim. Era um programa... Agora não me lembro nem o nome. E o português adora botar brasileiro na jogada lá, né? Para uma novelinha. Mas naquela época, não. Naquela época, eles queriam uma identidade da teledramaturgia portuguesa, que ela se firmasse. Tanto que eu fiz um episódio de uma série e fiz esse programa de humor, mas eu não fiz novela naquela época. Não fiz novela. E aí, depois eu voltei em 2016 e gravei em 2016 e 2017 o Ouro Verde, que ganhou o Emmy de melhor novela estrangeira em 2018. Olha que barato. E não parou mais. Uma novela espetacular, que está no Globoplay. Se alguém quiser assistir, está no Globoplay. Eu tô impressionado mesmo com tantos anos de trabalho, porque a gente te vê toda hora. Eu te vejo toda hora. Tem uma reprise, tem um negócio, eu te vejo toda hora. Mas a quantidade aqui são muitas produções de filmes, de curta. E aí você fez Calas, com direção de Marília Pera. Ai, meu Deus. Calas, a minha Calas, ela não cantava. A Marília, ela montou um espetáculo bastante interessante. Foi um autor que eu gosto muito, uma pessoa muito querida, o Fernando Duarte. Ele quis contar a vida e o drama, diríamos assim, porque a vida da Calas é um drama do início ao fim. Do dia que ela nasce até o dia que... Eu acho que antes de nascer, até o dia que ela morre, é um drama. Um drama operístico. Assim. Exatamente. A Marília montou um espetáculo em função do texto que era um jornalista que entrevistava a Calas, e aí, através dessa entrevista, ele ia contando para o público, né, o que a Calas ia contando também, as particularidades da vida dela, os momentos tanto da vida pessoal quanto da profissional. Sim. E atrás de nós tinham uns painéis onde recebiam sempre imagens sobre o fato a Calas estava falando. Então, tinha imagem de jornal, imagem das pessoas. Calas, falando do Frederico Fellini, aí tinha o Frederico Fellini lá junto com ela, falando da apresentação no teatro, não sei o quê, cantando a ópera tal, e aí aparecia a Calas cantando a ópera tal. Então, assim, foi bastante emocionante, um grande desafio, mas foi incrível, assim, porque... Uma super produção, hein, Silvia? A Marília me ligou e falou: oi, Silvia, tudo bom? O Montenegro disse que você estava disposta a ouvir uma proposta. Eu falei, pô, claro. Então, você quer fazer parte Cara, eu nem pensei 2 vezes, né? Eu falei, claro! Porra, imagina, Marília Pera e tal. Tá, aí desliguei o telefone, vibrando, liguei para o meu empresário, que também era empresário dela, o Marcos Montenegro. E aí eu recebi o texto. Aí recebi o texto para ver, cara, quando eu peguei o texto, que medo que me deu. Eu só me lembro de eu sentada na cama, eu recostada assim na minha cama, lendo e dizendo assim: não vou conseguir, não vai dar certo, porque era quase um monólogo. Ela falava.
o ator que ia fazer o jornalista fazia uma pergunta e ela falava uma página inteira. Eu falei, cara, não vou conseguir fazer isso. Acabou dando tudo certo, foi uma mega experiência maravilhosa. Aí a gente falou de Maria Callas, que foi um sucesso, né? E você tirou de letra, né? Apesar do medo, tirou de letra. Tirei de letra, não, mas foi bem. Ó. No final, foi bem. Foi nada de letra. Eu gosto de falar isso. Você dá logo a verdade. O Cássio Reis, que contracenou comigo, segurou muito a minha barra de medo mesmo, pânico. Acabou que deu tudo certo. E você produziu e foi atriz de A Cartomante no teatro. Não, no cinema. No cinema, perdão, no cinema. Teatro tem aqui, além dos que os nossos olhos registram, Callas, O Maridel, do Oscar Wilde, muito bem, Paixão de Cristo, enfim. Mas vamos à Cartomante. Você produziu. A Cartomante é o seguinte, entramos todos nós sem ganhar nada, né? Entramos nós acreditando no projeto e foi incrível, assim, é uma adaptação do Machado de Assis, de um conto do Machado de Assis, que o Wagner de Assis, que não é parente do Machado, é Wagner de Assis, dirigiu com o Pablo Uranga. Fizeram a adaptação desse texto. E foi com a Giovanna Antonelli, a Débora Seco, o Luigi Barrichelli, o Elias São Paulo e eu. E era uma comédia, Silvia? Não. O texto do Machado é um grande drama. Assim, Machado de Assis, é verdade. Um caso de amor. Grande gafe a minha aqui. Falaram que Machado de Assis escreveu uma comédia. Não, assim, na adaptação do coisa, o Wagner colocou. Ele e o Pablo Uranga colocaram umas coisas assim meio leves, assim, uma piadinha e tal. Mas não é uma comédia, não tem nada de comédia, inclusive é um grande drama, assim. É uma história de amor, mas com problemas sérios ali. E eu faço a psicóloga que atende um dos personagens, que depois vem atender dois, e ela não é muito flor que se cheire, assim, ela é meio problemática. Ela tinha que ter uma psiquiatra e uma psicóloga. Uma psiquiatra meio maluca, né, no caso, né? Bom, é a manipuladora, né, diríamos assim, né? Exatamente, né? Já foi um spoiler grande, hein? Já foi um spoiler. Pois é. Grande. Então, vamos ficar quietinho para assistir. Porque tem muito filme aqui. Tem Os Trapalhões, tem Le Voyeur, que é um curta-metragem, Xuxa Popstar. Não quero falar sobre isso agora. Olha, o que eu não quero falar sobre isso agora. Eu não era atriz. Eu tinha me preparado para fazer esse longa-metragem que eu não fiz, que a Bia Lessa me dirigiu. E aí surgiu a oportunidade, eu não me lembro nem como que foi, quem foi que me chamou para fazer a participação. Eu fazia era uma sequência de cenas, mas muito rápido, um personagem, assim, a minha entrada e a minha saída, tudo sequência, assim. Namoradinha não é namoradinha, não. É porque rola um momento de sedução, o personagem do Evandro Mesquita e o meu. Eu sou tia da namorada dele, e aí ele fica encantado com a pessoa que eu sou, e pinta um clima, diríamos assim, principalmente dele para ela. E eu não era atriz, eles me chamaram para fazer isso
Assim, é uma coisa curta, uma participação curta, em 3 minutos, mais ou menos, de duração, essa sequência. E esse filme ganhou o Festival de Gramado, na época que ele foi exibido. Que bacana. E isso que eu estou falando, eu tenho uma liga boa com o Tem, Evandro. O filme, peraí, vamos deixar você bem claro. Eu fiz uma participação de 3 minutos, que eu falei, não era a namorada dele na história, que era a minha sobrinha na história, que era a namorada dele. Mas, assim, deu certo o trabalho, tanto que ganhou o Festival de Gramado na época, naquele ano. E depois eu fiz Você Decide com o Evandro, que teve uma audiência enorme quando ele foi exibido, e quando ele foi reexibido, foi o de maior audiência das exibições. Mas assim, a outra atriz era também maravilhosa, Thaís Araújo, maravilhosa, enfim, que fazia par com ele, na realidade. A história era muito engraçada, era ele optar pela feia, eu fazia uma mulher feia, me botaram prótese dentária, cabeleira, maquiagem, sobrancelha junto, eu falava assim, eu falava não sei o quê, eu falava tudo assim, eu falava assim, no tempo inteiro, falava assim. E umas roupas estranhas, botaram um peito postiço, uma bunda postiça e tal. E a Thaís Araújo, Betty a Feia, né? No estilo Betty a Feia, né? Mais ou menos. E a Thaís Araújo, linda, maravilhosa. Então, assim, eu feia e mais rica, ou a bonita e pobre. Também da comunidade, que ele era da comunidade, ela era da comunidade também. Então, o povo tinha que escolher entre a dúvida dele, diríamos assim. E escolheram o quê? Escolheram ela, escolheram um amor verdadeiro, porque a minha não era um amor verdadeiro. Olha, que bom. A minha personagem queria ele, mas ele não queria ela. Naquela época, esse país não estava perdido. Exatamente. Os valores não estavam perdidos. Que é bom que o amor imperou. Exatamente. O afeto, né? E aí, depois eu fiz com o Evandro o Desejo de Mulher, que eu falei. Eu fiz esses 3 trabalhos com ele. Adoro o Evandro. Adoro ele, porque ótimo, ele é ótimo. Ele é talentosérrimo, em tudo que ele faz. E ele, em sketch de comédias, em todas essas coisas, ele é espetacular. Ele é maravilhoso. Agora, como a atriz Sílvia se prepara para um personagem e como ela se despede desse personagem? Reis? Como você se prepara? Da novela Reis? Não, de qualquer personagem de qualquer novela. Tá. Bom, eu desde sempre eu fui fazer trabalho sempre com... Naquela época não existia propriamente um coach. Hoje, de uns tempos para cá, sempre tem um coach. Quer dizer, sempre tem, não. Atores gostam de trabalhar antes de fazer as gravações ou teatro com coach. Mas eu procurei, na época, pessoas que faziam trabalho de voz, Glorinha Boiter-Miller, a Márcia Tanuri, que foi uma ótima preparadora para mim, que foi quem me preparou para fazer o Rei do Gado, e depois Torre de Babel. E elas me ajudaram muito, assim, foi muito importante assim, esse apoio, esse entendimento da personagem, sempre vista por uma pessoa que tem uma outra visão, que tem mais preparo, que tinha mais conhecimento do que eu. Eu gosto de ler tudo que possa envolver, principalmente quando a pessoa existe, no caso de Calas. Do momento que me chegou às mãos a sinopse. Que chegou às mãos, não. Que me chegou aos ouvidos o convite. ao dia que me chegou às mãos o texto, que isso demorou uns 5, 6 dias,
Eu tinha visto todos os DVDs, eu tinha assistido várias óperas da Carla, DVD sobre documentários sobre a vida dela, tinha lido 3 livros, tinha acessado o Google, tudo que tinha sobre Callas. Assim, eu passei sucumbida por Callas durante uma semana, até começar a ler o texto, quando me mandaram. E gosto de ouvir, logicamente, diretor, autor, quando tem alguma coisa para falar. E acho muito bom quando tem troca de colegas, né? Quando os colegas conseguem fazer a preparação juntos. Essa novela Reis aqui, a gente teve... eu tive a oportunidade de me preparar umas 3 semanas, quase 4 semanas, e assim, a gente criou um amor mesmo ali entre nós. Por quê? Porque a gente queria que aquela família tivesse realmente um amor, um entendimento, trocas, propostas, sempre, e com o coach trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar com o Marcelo Bochar, e já trabalhei muito com a Larissa Bracher, que é uma excelente preparadora também. E lá na Casa Blanca, a Record também tem os preparadores lá. Eu trabalhei nessa vez também com a Vera Freitas, que é uma preparadora, e junto com a Nara, o sobrenome da Nara me fugiu. Mas foi muito bom, é muito bom. Eu acho que quanto mais informação você tem, mais propostas você tem para poder, na hora do gravando, você fazer alguma coisa. Porque quando você está fazendo teatro, você tem o diretor o tempo inteiro com você, você vai criando ali a medida dos ensaios. Vai construindo o personagem junto ali. Né, a televisão já é um pouco mais diferente, né? Você mais tem diferente. Menos tempo para preparação, e aí quando você está no set, tem que rolar. E você se inspira em pessoas da vida que você conhece? Você se inspira em pessoas para que um futuro personagem, você busca lá atrás, eu conheci uma pessoa mais ou menos assim, que tinha uma coisa... Você se inspira nisso? Você tem essa coisa? Tenho, assim, duas vezes eu não consegui levar essa ideia exatamente para o personagem, porque o diretor queria uma outra proposta, queria uma coisa um pouco mais diferente. Eu, nessa personagem, por exemplo, especificamente, não foi propriamente de uma pessoa, mas foi de um ator que eu já vi ele fazer... num trabalho, ele fez isso muito claramente. No outro trabalho, já foi um pouco mais discreto, que é pender um pouco a cabeça para frente. Por quê? Porque quando você pende a cabeça para frente, o olhar fica diferente. Se eu olho para você assim... o olhar é uma coisa. Se eu olho para você assim, o olhar é outra coisa. É outro. Então, eu busquei... até porque eu estou fazendo uma rainha, é um pouco óbvio demais a rainha ser um pouco assim. Então, eu trouxe para ela uma coisa diferente, uma coisa abaixo. Às vezes, eu penso muito de como as pessoas falam. Isso é uma coisa que mais do que como a pessoa se mexe ou como ela é que a pessoa fala, em que ritmo ela fala, né? Aquilo. Que legal. Assim, são várias coisas que vêm à cabeça da gente. E como se despede um personagem? Rapidinho, acabou, como é que é? Deixei para trás, foi. Meu último... Você sabe que, assim, eu sou uma pessoa altamente afetuosa. Eu acho que afeto... nós somos feitos de afeto, no sentido... a vida é afeto. Se você não tem afeto... Com certeza. Então, assim, um trabalho ter um bom sucesso, um sucesso, né? Você ser bem-sucedido num determinado trabalho é muito bom. Mas se você faz o trabalho, você é bem-sucedido, mas é um drama aquele trabalho, ou por causa do convívio com as pessoas, ou porque aconteceu uma coisa trágica, ou porque é muito difícil por causa disso ou daquilo, tira o brilho, eu acho, tira
tira a leveza, tira a boa memória. Você tem uma memória feliz do sucesso do trabalho, mas aquilo foi um tanto problema e tal. Então, quando o trabalho ele é muito bom, porque você encontra pessoas, porque você teve troca, porque você gostou de ser dirigida assim, assado, porque você conheceu o fulano, você criou amizade, você só tem boas lembranças, eu acho que esse é o grande prêmio. Então, assim, terminar um trabalho, às vezes, é duro quando você quer continuar naquele trabalho. Quando você gosta da personagem, você fica triste por ter parado de gravar. E também porque você vai deixar de ver aquelas pessoas. Os que fazem os meus filhos e o meu marido, o Anselmo Vasconcelos, e os outros 4 atores, a gente se deu tão bem, a gente foi assim, criou tanto carinho entre uns com os outros, que assim, a gente tá sofrendo com essa separação, sabe? De não se ver mais e tal. Até nos vimos na terça-feira, nos encontramos depois já de 3 semanas. Seu filho foi... Eu tenho 4 filhos. Tenho um filho que é o Caetano O'Malley, o Caetano tem 41 anos, né? O Caetano... E eu tenho idade para ser filho, para ser mãe dele mesmo. O Caetano é o mais velho na história, que na realidade precisava até ser um pouquinho mais velho na história, mas é mais ou menos a idade do Caetano. O Bruno Suzano, que é um ator jovem, ele acho que tem seus 30 anos, alguma coisa assim. O Bruno Armed, que na vida real também tem 31, eu acho. Entrevistei, ele falou de você, por isso que eu estou perguntando, porque ele falou assim, minha mãe. Nossa, assim, são apaixonantes. Eles vieram ter comigo aqui outro dia. Ter comigo é uma coisa bem português, o português diz isso, ter comigo. E o protagonista, né? Que é quer dizer, o co-protagonista, porque tem o que faz o profeta Samuel, que é o Rafael Gevu, que não faz o meu filho, e o Dani Blanco, que faz o meu filho, mas ele é um filisteu infiltrado em Israel. E, nossa, mas a gente se amou muito, assim, foi muito bom, muito bom a troca, é um clima maravilhoso, e foi muito bom com os diretores, a que faz a Lavínia, a Pamela Tomé também, a gente se deu super bem, assim, foi uma grande troca nos sets, nos encontros, então, assim, a gente só tem que agradecer. Então, acho eu estou vendo que isso é uma constante nos seus trabalhos, mas, naturalmente... Dorzinha, sabe? Fica uma dorzinha de se separar, de terminar. Eu estou vendo que isso é uma constante no seu trabalho, mas, naturalmente, você já deve ter trabalhado com pessoas que você não tenha tido tanta afinidade assim. É normal, né? Normal, porque o ser humano é ser humano, bicho difícil de lidar. E como é que você tira isso? De letra, né? Devolve com amor, devolve com carinho, com atenção, ou deixa para lá? Relações são relações, né? Assim, às vezes elas não são tão completas, mas são boas. Às vezes você tem atores que você tem uma química enorme no contracenar. E química eu não estou falando de questão física, entendi, química no sentido de rendimento, de troca ali do acting. E às vezes não tem não cria um laço afetivo muito grande, é normal também isso. Normal, como qualquer outro trabalho. Não dá para ser via de regra, sabe? Não dá para ser... Entendi, com certeza. Não dá para ser via de regra, com certeza. Bom, então, depois todos esses trabalhos, você se tornou uma mulher respeitadíssima no meio, admiradíssima no meio, né, no meio artístico. Isso é muito importante, esse reconhecimento. A ex-modelo se tornou uma profissional da arte, também modelar é um pouquinho de, né, é um tanto quanto de arte,
mas se tornou uma profissional da dramaturgia e uma grande profissional, né? Que beleza isso, Silvia, porque a sua história é muito Luiz, boa. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que abraçar e respeitar, valorizar as oportunidades que a gente tem na vida. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, assim, com certeza. Eu sou talvez excessivamente séria em alguns momentos. Por quê? Porque eu levo muito a sério a profissão, seja ela qual for. Foi assim na carreira de modelo e é assim na carreira de atriz. A gente tem que valorizar, respeitar o outro, respeitar a oportunidade e agradecer muito, sabe? Reconhecer no sentido de gratidão mesmo, de reconhecer. E eu acho isso, que foi assim que eu abracei, talvez seja por causa disso que eu tenho esse reconhecimento que eu cheguei hoje onde eu cheguei, porque não importa qual é o trabalho que eu estou fazendo, se tem gente nova começando, muito mais nova em idade também do que eu estou lá na hora, eu vou decorar meu texto, vou trocar da mesma forma como se fosse com uma outra pessoa. Então, eu acho que é isso, a gente tem que se colocar primeiro igual ao outro também para poder... Sim, para ter um mínimo, né? O mínimo de respeito, enfim, você entra de corpo, alma e talento. Essa é o que eu vejo aqui. Que você leva com muita seriedade o seu trabalho, por isso é um trabalho que não para, graças a Deus, e é muito bom para a gente, telespectador, muito bom para mim te entrevistar, Silvia, eu estou tão feliz de ter... Obrigada, Luiz, pelo carinho, enfim, pela chamada aí. Imagina, você era tudo que eu esperava e muito mais. Eu era fã de TV, agora eu sou fã de receber aqui na minha casa e entrar um pouquinho na sua casa para poder ser recebido com tanto afeto e com tanto profissionalismo, enfim, com tanto carinho. Eu quero agradecer sua gentileza. Obrigada e parabéns pela revista, todo mundo que faz aí com vocês adora também o trabalho, as matérias. Obrigado. Eu sou que nem você, entro de corpo também. E alma e muito amor. Obrigada, tudo de bom também para vocês, que a gente se encontre aí em outro momento. Feliz Páscoa. Obrigado pela gentileza. Obrigado por nos presentear com tantos personagens lindos, maravilhosos. Obrigada, Luiz. Obrigada. Amém. Que venham vários outros, porque eu fiquei 2 anos e 7 meses sem trabalho. Não vamos falar nisso, bater na madeira, porque não vamos falar nisso. E o que vem por aí? Não pode dizer ainda? Não, agora não tem nada. Eu estou tentando retomar um projeto que eu parei antes da pandemia, que é uma ideia minha, uma idealização minha. Vamos ver o que vai rolar. Está tudo bem difícil, né? Nesse nosso meio tudo bem difícil. Tomara que seja teatro, porque a gente está morrendo de saudade de teatro. Meu Deus, não é? É teatro. Mas que saudade que a gente está do teatro, né? Mas as peças estão voltando, já tem estão voltando, e eu já vou voltar também a minha rotina de teatro, porque não dá para ficar sem teatro, pelo amor de Deus. Querida, muito obrigado. Então, muito sucesso. Beijo também. Obrigado Feliz Páscoa, tudo de bom para vocês. Tá bom, muito obrigado. Beijo grande. Obrigado. Tchau. Tchau.